amados, vamos ler o texto da Palavra de Deus. Vamos ficar de pé e estaremos orando logo após. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos ler os versículos 7 a 9. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quem mais deseja oração? Amantíssimo, soberano e eterno Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por estarmos na tua casa, por termos te louvado e certamente recebestes o nosso louvor, a nossa adoração. Agora, Senhor, estamos apresentando os pedidos de oração da irmã Maria Bueno, da irmã Gessina e também dos teus filhos que ergueram as mãos, manifestando uma necessidade que, apesar de nós não as conhecermos, tu as conheces. E por isso, Senhor, venhas ao encontro dessas necessidades, desses pedidos, realizando milagre e sendo provedor como és, fiel, que o Senhor venha, portanto, nos abençoar grandemente, já que confessamos, Senhor, que somos necessitados. Por isso, supra as nossas necessidades, já que Tu és um Deus gracioso, bondoso e misericordioso, que apesar de nós não merecermos, mas Tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso e que nos ama acima de tudo. Agora, Pai, mais uma vez te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando fortemente em nossos corações, a fim de que possamos ser transformados em uma terra fértil, para que a semente gloriosa da Tua Palavra possa germinar e produzir frutos, e que esses frutos sejam dignos de arrependimento. Nos capacite também a estarmos semeando, é o nosso pedido, a nossa oração, o nosso agradecimento, Pai, que fazemos no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Nós lemos aqui um texto extremamente importante, considerando que o Espírito Santo é realmente o nosso gerenciador, é aquele que foi colocado ao nosso lado, mas também em nós, para que nós possamos realmente viver a vida, levar a vida condicionada a estarmos obedecendo ao Senhor, porque o Espírito Santo foi nos dado e Ele é quem faz com que nós nos lembremos e tenhamos o ânimo pronto para obedecer ao nosso Deus. Então, veja bem, considerando esse texto, nós vemos que há uma palavra da qual nós devemos viver no Espírito. Mas nós estamos falando que essa realmente é a realidade nossa, viver, andar no Espírito. Mas se andamos vivendo no Espírito, nós devemos orar no Espírito, ou não? Então, tudo que venhamos a fazer, façamos segundo o Espírito. Glória a Deus por isso. Efésios 6, 18, nós temos aqui o amparo de que
oremos no Espírito. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. Então, o que acabamos de falar está escrito. E ainda tem uma referência que eu gosto muito, de Judas, o versículo 20. A epístola de Judas, não tem capítulo, é o versículo 20. É extremamente importante. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo. Então, orar no Espírito Santo, queridos, é realmente importante nós desejarmos, mesmo que, ainda que, não tenhamos o dom de língua, mas a nossa oração, uma das coisas que normalmente a gente não ora, a gente só pede, suplica, mas não pede que o Espírito Santo esteja intercedendo, que o Espírito Santo esteja nos ensinando, porque Ele é o nosso professor, é aquele que nos ensina a orar, nos ensina a estarmos realmente desejando que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas. Gálatas 5, 25, tem uma coisa muito importante, também asseverando, olha assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, quem vive no Espírito, anda no Espírito. E quem vive e anda no Espírito, também ora no Espírito. Porque todas as coisas que nós estamos fazendo, devemos nos lembrar que precisamos agir não segundo a carne, não segundo a contemplar os nossos desejos. O nosso desejo deve ser de que o Espírito cumpra os seus propósitos. Significa que nós não somos alienados. Não, Deus, na verdade, não nos despersonaliza, já que os nossos desejos, os nossos sonhos estão dentro da nossa personalidade, da nossa forma de vida psique, que foi o próprio Deus que nos deu. É tanto que nós somos indivíduos. O que significa isso? Individuais. Ou seja, não tem ninguém igual a Edivaldo. Deus fez o Edivaldo e pode existir, vai criar outra pessoa, nem meu irmão, ninguém é igual a mim. Uma personalidade única. Então Deus nos deu a personalidade. Então Ele não nos despersonaliza, porque seria muito fácil servir a Deus e Ele nos despersonalizasse e desse aqui, deletasse e desse uma amnésia, e nessa amnésia nós só enxergássemos a vontade de Deus. Mas qual é a vontade de Deus? É que nós renunciemos àquilo que a minha e a sua personalidade deseja ser ou fazer. Então aqui está a grande obra do Calvário, que é fazer com que, mesmo eu tendo o desejo de fazer algo, eu submeto esse desejo a que esteja em consonância, em conformidade com o desejo de Deus, com a vontade de Deus. O que agrada a Deus é exatamente isso. É que mesmo nós não estando desejando, ou seja, termos outro desejo, nós nos conformamos com a vontade de Deus. Nós podemos ter um exemplo. Que exemplo? O exemplo que já não precisa dar mais outros. Ele já é suficiente. Jesus, ele era filho de Deus e filho do homem. Correto isso aí? Porque foi gerado no útero. Mas ele era Deus. E como ele foi gerado no útero, ele tinha também vontade. Uma vontade humana. Está provado, é por isso que inclusive nós vemos ele foi levado para o deserto, para ser provado. E por que precisava isso? Para dar um exemplo para nós. E nós verificamos uma coisa muito interessante. Jesus, quando estava
prestes a concluir a obra que ele foi designado a fazer, ele nos dá o grande exemplo. Ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, eu não estou afim de sofrer o que eu sei que vai acontecer. Todavia, eu abro mão da minha vontade para que a tua vontade seja exercida, mesmo que eu não estou afim. Estou usando uma palavra assim bem simples, coloquial, assim do dia a dia, mesmo que eu não estou afim de passar, mas eu quero rejeitar a minha vontade. Não cumpras a minha vontade, não faças a minha vontade, porque eu desejo, eu quero que a tua vontade é que se cumpra na minha vida. Vocês estão entendendo? Então nós também, não quer dizer que sejamos, nos tornemos alienados, mesmo porque já houve um sistema religioso de que era importante alguém ficar enclausurado dentro de um local que não visse nada do que está acontecendo no mundo, para não se contaminar. Vocês entenderam o que eu estou falando, né? Tem isso, um sistema religioso, e disse: olha, você, para realmente ser uma pessoa santa, uma pessoa, você não pode ter contato com o mundo exterior. Então você vai ficar nessa redoma para que não veja, não enxergue, e todo dia você ouça o que a palavra de Deus fala, etc. Mas a questão está de que, mesmo sem sair do lugar, mesmo que nos coloque em um local, uma redoma, em onde ficamos aprisionados, o que importa é o que desejamos. Vocês estão me entendendo? Mesmo sem ver o mundo exterior, mas existe um desejo. Porque uma coisa até queremos, que é saber o que está acontecendo lá fora. O que resolve realmente é que, mesmo tendo desejo, mesmo que tenhamos uma vontade, é abrirmos mão dessa vontade para aceitar a vontade de Deus. E foi exatamente a condição que o próprio Jesus estabeleceu. Você quer me seguir? Você quer andar comigo? Primeiro, para conseguir andar comigo, você tem que renunciar a si mesmo. Ou seja, renúncia é aquilo que você tem e você renuncia. Isso é que agrada a Deus. Davi, ele conhecia o coração de Deus. Por isso o título, segundo o coração de Deus, porque ele entendia o coração, não que ele fosse perfeito. Não, você viu a crise toda que ele passou, as decisões erradas, mas por que ele recebeu o título? Porque ele descobriu um segredo que, se você for verificar, antes de Davi, ninguém tinha enxergado isso. Todo mundo, na época, o sistema religioso de Israel sabia que você resolveria o problema do seu pecado oferecendo um sacrifício. Era a lei que dizia isso, não estava errado. A pessoa pecava, levava um animal que seria sacrificado no lugar dele, perdia a vida, enfim, era uma substituição de vida, e essa substituição com o animal fazia com que o pecado fosse coberto. Mas aí Davi, irmã Luzia, ele descobriu algo que ninguém tinha descoberto. Ele chega para Deus e diz o seguinte: eu sei que o Senhor não gosta desse sacrifício, não. Se o Senhor gostasse, eu, em vez de matar um animal, matava 1000. Ou seja, eu tenho condições de oferecer sacrifício de 1000 animais. Mas eu sei que o Senhor não gosta. Eu sei o que o Senhor, aí é que vem o detalhe, o Senhor não resiste, que é isso que o Senhor gosta. Tem uma coisa que o Senhor gosta, é de um coração quebrantado. E é isso que está acontecendo: eu me quebranto diante de Ti.
E meu quebrantamento, Deus, estou aqui parafraseando o relacionamento de Davi com Deus, disse: eu não estou nem aí para a riqueza, para a coroa, para ser rei, pode tirar tudo de mim. Olha, abrir mão de poder, olha que quebrantamento profundo. Ele disse: eu não estou nem aí para ser rei, coroa, riqueza, ouro, isso não vale nada para mim, não estou nem aí. A única coisa que eu quero, a única coisa que eu desejo é que o Senhor não tire de mim o teu espírito. É só isso. Eu só quero, a única riqueza, o único bem que eu quero é que o Senhor, que o teu espírito permaneça em mim. Ele estava dizendo: olha, o senhor lembra quando eu fui ungido, que eu fui tomado, o teu espírito entrou em mim, eu não quero perder isso. Eu não quero perder essa comunhão contigo. Agora, riqueza, dinheiro, fama, poder, eu abro mão de tudo. Vocês estão me entendendo? E quando nós resolvemos abrir mão de tudo pela comunhão com Deus, isso traz uma alegria profunda ao coração de Deus. Porque é isso, Jânio, que Deus quer. Foi isso que Jesus disse: negue-se, negue tudo o que você deseja e manifeste que o único desejo, ou seja, aquele desejo que está acima de tudo, é caminhar comigo. Jesus também prega isso, quando ele disse: olha, todo mundo se preocupa com o que comer, com o que vestir, aonde morar. Todo mundo se preocupa com isso. Eu me preocupo. Quem é que não se preocupa? Mas ele disse o seguinte: ó, mas isso não seja isso o fruto ou o desejo acima, que seja motivo de vocês perderem o sono. Faça o seguinte: busque prioritariamente o reino de Deus, e essas suas preocupações, esses desejos, essas necessidades, tudo isso que preocupa vocês, fique abaixo do que você busque o reino de Deus, porque tenho certeza de que se vocês priorizarem o reino de Deus, essas coisas que vocês estão preocupados, Deus irá suprir, porque nenhum passarinho morre de fome. E vocês são superiores do que passarinho. Então, queridos, o quebrantamento só é possível se o Espírito estiver em nós. O que é que Davi falou? Não retires de mim o teu Espírito. Significa que naquele momento Davi abre mão de todo o seu desejo carnal. Queridos, nenhum ser humano fica satisfeito primeiro de perder poder. Todo mundo quer o poder. Riqueza, dinheiro, fama, isso é doído de se tirar de alguém. Mas Davi abriu mão de tudo isso. E quem levou Davi a essa perspectiva, a entender, não foi o seu intelecto, não foi o intelecto de Davi que descobriu que resolveria o seu problema com sacrifício, porque era normal, estava escrito na lei, e Deus, realmente, quando você ofereceu o sacrifício, ele havia o perdão. Mas Davi foi muito mais além, e aí, anote isso, porque Davi, ele não foi visitado pelo Espírito. Os profetas eram visitados. O Espírito vinha, revelava e eles davam a profecia. Davi não, queridos. Ele foi ungido, que a Bíblia diz o quê? Que o Espírito Santo
Ele foi cheio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo estava residindo, era residente em Davi. Por que é que Davi vencia as batalhas e não era ferido de morte? Por quê? Porque o Espírito Santo estava em e com. Aquele livramento que ele tinha, os livramentos, Mário Márcio, não era o poder, a força, ele não era um super homem, não era um super, como eu disse, gladiador. Não, ele não era um super gladiador, não, mas ele tinha alguém que sempre levava ele à vitória, e guardava e protegia ele. Quem? O Espírito Santo. E foi exatamente o Espírito Santo que fez com que ele tivesse essa revelação. Isso é revelação. Como é que algo que está na lei, e ele disse, tudo bem, está na lei, mas eu sei que o senhor não gosta de ver animal morto, não. O senhor não gosta de ver sangue. Isso aí é o que o senhor gosta mesmo. O que o senhor mais gosta é de um coração quebrantado. Isso é que o senhor gosta. Quem revelou isso para Davi? O Espírito Santo, querido. E é esse Espírito que eu e você recebemos quando aceitamos a Jesus. Foi essa promessa do Senhor Jesus Cristo que nos deu. Então, queridos, nós precisamos viver no Espírito. Não quero dizer que você não tenha seus desejos, seu raciocínio, seu sonho, porque, vou repetir, todos nós temos uma alma, todos nós temos uma personalidade, todos nós temos o nosso intelecto, a nossa mente, nossa vontade própria, e isso quem nos deu? Deus. Mas Deus nos deu e quer que nós coloquemos à disposição dele. Vocês estão me entendendo? Não é dizer que eu não quero, vou me alienar. Não. O que Deus quer, viu, Ledequias, é que a gente pegue tudo e entregue para Ele. Eu sei que o Senhor me deu, mas eu coloco à disposição do Senhor. Eu abro mão de tudo para receber o que o Senhor tem para mim. Então, queridos, há momento que a nossa vida, nós precisamos nos lembrar disso. E é por isso que uma das coisas que entristece Deus, quando nós tomamos posição diferente. Comigo é assim, porque eu sou assim, eu vou continuar assim. Você já viu alguém falar isso? Já viu? Já viu? Às vezes, pode ser que até nós mesmos tenhamos falado. E isso desagrada a Deus. Porque o que Jesus falou para que nós pudéssemos segui-lo é exatamente o contrário. Eu sei que sou assim, mas eu não quero viver assim, porque eu sei que o Senhor não gosta que eu viva assim. E eu quero viver da forma que o Senhor se agrada, da forma que o Senhor se... Entendeu? Nós não estamos, vou repetir, isso é muito importante. Eu não estou falando em ninguém seja alienado, não. Mas é que mesmo tendo, você coloca à disposição dele. É isso que Deus quer. Ou seja, aquilo que pode ser o maior valor para alguém, ou até mesmo para nós, de repente, você pega o que você tem de maior valor, é a sua alma. O Senhor diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E sabe onde está a nossa personalidade? A personalidade, a psique, na alma. A vontade, nossas emoções, está tudo na alma. E tem um valor extraordinário. O que Deus quer, depois de nos redimir, é que pegue essa bendita alma que Deus quer, tem mais precioso, e coloque à disposição dele. De estar aqui, a minha alma, a minha vontade,
meu intelecto, tudo eu tenho, está aqui, mas eu dou para o Senhor, para que o Senhor faça não aquilo que eu quero, não aquilo que eu aprendi, não aquilo que eu desejo, não aquilo que eu sonho, mas aquilo que Deus sonha, que o Senhor sonha para mim. Eu quero uma substituição, eu quero viver usando a minha alma, usando a minha vontade, usando o meu intelecto, usando as minhas emoções, de viver as tuas emoções, a tua alegria. Eu quero fazer uma substituição, de que o Senhor venha reger a minha vida. Isso é viver no Espírito. É isso que Paulo, vamos aqui no texto, né? Estamos aqui no texto. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, os meus desejos próprios sempre são antagônicos a Deus. Por isso que é inimizade. Inimizade é confronto contra Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, quem nos deu a carne? Não foi Deus? Mas o pecado veio nos afastar de Deus. A nossa alma pecou. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Então, se estão no Espírito, aí sai da inimizade, sai da separação. Agora, Paulo diz o seguinte: se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque, queridos, falar que o Espírito habita é uma coisa, agora, vivenciar isso são as nossas atitudes. Alguém pode gritar, fazer, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, e as pessoas escutam aquilo e ficam com temor. Nossa, ele é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como estão sendo as atitudes dele? Como é que essa pessoa está vivendo? Porque o que prova que o Espírito de Deus está em nós são as nossas atitudes, ou seja, não são atitudes carnais. Quando existe atitude carnais, mesmo que você grite, grave, que é uma pessoa, entendeu? Um homem, uma mulher de Deus, mas as atitudes carnais, é que Paulo está dizendo. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está escrito. Eu não estou inventando nada aqui, eu estou aqui falando a vocês o que está escrito, é a palavra. As nossas atitudes é que demonstram se somos ou não somos. Uma pessoa que só pensa em si, quer levar vantagem em tudo, não importa o preço. São atitudes que você vê que não é atitude. Ah, então quer dizer, pastor, que eu tenho que dar tudo que é meu? Não, não estou falando isso. Estou falando do que você, sentimento. Por exemplo, eu vou vender um copo d'água aqui para o Marcos, mas eu já olho, analiso, eu vou tirar tanto dele. Na verdade, ele nem fala, mas é o que está o sentimento aqui dentro. Eu vi que ele está com dinheiro e eu vou pegar o dinheiro dele. Estou contando aqui, estou usando uma metáfora aqui. E aí eu percebi, sabe, que Deus não me quer como comerciante.
Pensa num camarada ruim para vender as coisas. Sou eu. Sou muito ruim. Então não tem como negociar. Por isso que eu ganhei um dinheirinho, Lerequias, trabalhando, entendeu? Fazendo obra. Vocês estão entendendo, né? Fazendo tal. Mas vendendo é um negócio sério. O Mário sabe, eu sou ruim de vender. Eu sou ruim também de comprar. Porque é o seguinte, eu vou contar uma coisa para você, vou abrir meu coração. Se eu sei que essa Bíblia vale R$100 e a pessoa está vendendo por R$100, eu não tenho coragem de oferecer 80. Sou um comprador ruim, por isso que eu mando as pessoas comprar para mim, porque eu não tenho, entendeu? Se eu sei, eu posso até oferecer um valor menor, se eu sei que vale 100, eu não tenho cara, eu acho um cara de pau alguém chegar e dizer, não, eu dou 60, 50, eu saio até de junto, porque é muita cara de pau, eu não tenho esse negócio. Agora tem um detalhe, não queira comprar nada de mim, olha, eu não sou um bom vendedor, Eliane me reclama de mim, claro, né? Meu Deus, meus irmãos, um pequeno assim, eu saí de um ministério e Eliane ficava brava comigo, e chegava alguém, pastor, preciso de uma viagem aí e tal, o senhor me empresta aí 15 mil? Eliane não empresta, eu digo, mas ele vai fazer, ele precisa, toma os 15. Primeira coisa que aconteceu, o primeiro cargo que eu recebi na igreja, vou contar para vocês aí, está no ar mesmo, a pessoa está viva ainda, mas foi o seguinte, eu era o tesoureiro, me botaram num cargo lá de tesoureiro, e o pastor, muito confiante, pegou os cheques todos, assinou, tinha 3 talões de cheque e assinou, tá, tudo bem, aí chegou um parente do pastor, sabe, e disse, olha, fulano de tal, o pastor fulano de tal, eu não vou citar o nome, né, mas se ele ouvir, ele sabe que é ele, o pastor, porque ele está vivo, o pastor fulano de tal, ele está no Bamerindos, ali da Fernando Corrêa, tinha um Bamerindos, que agora eu acho que é o Bradesco lá, tinha um Bamerindos lá, uma agência do Bamerindos, e ele está financiando na 35 uma Brasília, tinha Brasília na época da Brasília, isso faz tempo, ele está financiando a Brasília, e o gerente não está lá para assinar a liberação, e ele precisa do carro, que o gerente tem que assinar para o A35 entregar o carro para ele, está certo, é assim mesmo, na época agora tudo eletrônico, mas era assinado mesmo, então ele vai receber segunda-feira, será que não dá para você emprestar o dinheiro da Brasília, e aí quando for segunda-feira que o banco der o dinheiro, ele paga, e eu, Maria de primeira viagem, o coração desse tamanho, tá bom, quanto é que é a Brasília? Peguei o cheque, já estava assinado pelo pastor, presidente, e eu assinei também, tirei o cheque, ele foi lá, pegou a Brasília, passou uma semana, 2, 3, 4, um mês, aí eu estava com um problema, porque o caixa da igreja estava um furo, porque eu comprei uma Brasília, e aí não tinha jeito de falar mais com o rapaz, ele sumia, passaram-se, aí como eu estava com um problema no caixa, fui ao pastor presidente, achando que o pastor presidente ia chegar lá e chamar o cara e descer, entendeu? Eu disse ao pastor, contei a história, o pastor olhou para mim, olha, foi a maior decepção da minha vida, assim, entre aspas, aí o pastor disse assim, eu acho que ele achou que não foi empréstimo, acho que ele achou que você deu de presente para ele, então ele deve estar achando que é presente, então ele não vai pagar, porque você presenteou a ele. Eu olhei para o pastor, sabe, eu fiquei irado, porque eu esperava entendeu? Que ele fosse reagir, indignado, e ele bem tranquilo disse, eu acho que ele achou que você presenteou para ele. Bom, eu saí dali, o que é que eu fiz? Peguei um cheque meu, cobri o caixa da igreja. Então, o meu primeiro cargo
Em menos de 2 meses, ou 3 meses, eu não sei, eu paguei uma Brasília, 0. E eu depositei o dinheiro, claro. E o camarada, eu acho que eu não sei o que é que ele fez com a Brasília, mas ainda hoje ele está vivo aí. Eu quero que ele escute essa história para ver se ele se lembra. Olha, o parente do pastor, ele não fez maldade. Ele ficou também tão indignado que mudou, foi para São Paulo. Mudou. Quando ele chorou quando viu que, né, eu fiz o relatório e o dinheiro apareceu, porque eu botei lá. Depositei. Viu, Epitácio? O dinheiro botou lá, né? O caixa estava furado, eu tinha que botar, né? Como é que dá o relatório faltando dinheiro? Então, estou contando essa história porque tem gente que quer ser negociante, não pode negociar, procura outra coisa para fazer, rapaz. Entendeu? Eu sou ruim de negócio, ruim de comprar, ruim de vender, e eu louvo a Deus, que foi feita uma assembleia, ou seja, foi numa assembleia, que enquanto eu sou presidente da ADNA, e isso é fiador, meu Deus do céu, antes de falar, eu nunca fui fiador para não pagar a conta. Não, estou dizendo assim, eu nunca fui fiador para não pagar a conta. Aí, graças a Deus, fizeram uma assembleia, enquanto eu for presidente da ADNA, eu sou proibido, está em ata isso aí, proibido de ser avalista, entendeu? De emprestar dinheiro, não. Então, quando chega, e eu gostei, eu não sei nem quem foi a proposta que fez isso na época, não sei se foi Barrichello, não sei, foi numa assembleia que alguém levantou lá e fez a proposta e foi aprovado. Eu sou proibido. Então, quando alguém chega, eu digo, irmão, olha, enquanto eu for presidente, eu não posso avalizar, não posso emprestar, não posso fazer nada. Então, eu estou falando o seguinte, queridos, que a nossa alma, cada um tem um sistema, e nós temos que procurar uma forma de servir a Deus, de tal forma que não venha nos prejudicar, nem nos deixar irado, mas também eu vejo que é um exercício de Deus. Por quê? Eu não entendi na época, mas hoje eu entendo, porque a palavra diz que todas as coisas cooperam. Você acredita, Adonai, que me roubaram um Vectra CD na época, top. Eu lembro o valor em dólar, que na época era inflação, 38 mil dólares. Eu paguei à vista. O ladrão roubou, que era mancomunado com pessoa da agência. E eu fui na polícia, aquele negócio todo, né? Não sei por que eu estou falando isso, não, entendeu? A gente saía aqui do texto, não estava no skip. Aí eu fui na polícia, a polícia, né? Claro, né? Conhecido, né? Sabe o que é a polícia, né? Quando você é conhecido, e montaram um esquema lá na coisa para pegar o cara. E aí o seguinte, o camarada conseguiu fugir. Quando ele fugiu, e ele ainda ligou para mim, disse, mas queria me pegar, tal, não sei o que, ó. Aí eu chamei o pessoal da polícia e disse, ó, muito obrigado pelo trabalho de vocês, mas eu não quero nem que persiga mais ele. Eu resolvi perdoá-lo. E ele ligou a segunda vez, eu disse, está perdoado, meu amigo, faça bom uso. O Vectra que eu nunca andei, só paguei. 0. E perdoei. E eu falo isso, não tem nada aqui dentro, não dói nada. Perdoei. Mas eu sinto que isso aí, Eliane não queria que eu comprasse o Vectra. Você vai dar, você tem um carro novo, tal. E eu, né? Mas enfim, eu estou dizendo isso, queridos, porque Deus estava me exercitando a perdoar.
Se a Emília tivesse aqui, a Emília, ela guardava tudo que ela gostava dos ensinos, ensino não, das palestras que eu dava lá na igreja, e eu estava, Jânio, falando exatamente sobre o perdão. E todo o assunto que eu falo na igreja, sempre sou testado, para não esquecer. E eu lembrei disso e perdoei. Foi uma coisa, na época foi meio doído, mas hoje não é mais doído, hoje eu entendo. Mas, queridos, isso se chama o exercício da renúncia. Deus tem um meio de trabalhar a gente. Ele vai mexendo. Por isso que todas as coisas cooperam, contribuem para o bem, não é para o mal. Não é para o mundo. Não é para o bem do mundo, mas para o bem daqueles que são chamados, escolhidos, que Deus tem um propósito na vida. Então, naquela época eu fiquei meio insatisfeito mesmo, sabe? Fiquei chateado. Quem é que fica, quem não fica? O cara levou o carro, mas eu desisti porque soube que não era esse caminho, sabe? Mas eu vou dizer para você, depois eu fiquei tranquilo. Mas é Deus nos ensinando. Nós precisamos aprender, tudo é um aprendizado de Deus. Ao invés de você ficar perdendo sono com algumas coisas, não, abre mão, porque Deus vai nos suprir. Vocês estão entendendo? Agora, vou voltar. Você só consegue isso se tiver a ajuda de alguém. Sozinho, nem eu nem você consegue. E quem foi dado para ser nosso ajudador? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Com o Espírito Santo é possível, sem o Espírito Santo, não dá. O apóstolo Paulo, ele serve a Deus no Espírito, ele dá coloca aí Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne, no poder, nas nossas condições. Isso significa, queridos, que nós, como fazemos uma aliança, um pacto de servir e obedecer a Deus, e quem tem essa aliança, e nessa aliança é nos informado, nos dito que nós precisamos de uma submissão plena ao Senhor. E essa submissão plena ao Senhor não vai glorificar a minha vida, porque até agora eu só contei desvantagem, ou não? Contei alguma vantagem aqui? O cara que só perde. Mas eu estou falando isso para glorificar quem? A Ele, que trabalhou na minha vida para que eu aguentasse sem ter ódio, sem ter raiva, o que eu passei. E com isso, quem é glorificado? Jesus Cristo. Ou seja, eu confiava em Deus, ainda confio em Deus. Então minha confiança, a sua confiança, a nossa confiança tem que estar em Deus. Haja o que houver, confie no Senhor. Não projete vingança. Não projete vingança. Foi isso que eu entendi quando a polícia estava atrás do rapaz que roubou o carro. Eu estava com o espírito de vingança, porque até eu disse, sabe o quê? Bom, eu não posso falar, né? Que era vingança. Viria a remuneração, os irmãos estão entendendo. E aí Deus disse não.
Não projete vingança. Porque Deus quer exercitar a mim e a você para nós perdoarmos. Porque só um tem direito de vingar-se. Ele. Porque a vingança dele é com amor. Não foi isso que Davi, eu vou voltar de Davi, né? Aí tem uma proposta aí, você quer ficar na mão dos homens ou na mão de Deus aí? Ó, eu prefiro Deus, porque eu sei que Ele é, né, gracioso. Louvado seja Deus. Queridos, a hora está passando, mas eu estou dando um testemunho para vocês real, não estou inventando, é real. Eu fui fiador, para vocês, encerrando, e eu acho que eu não sei se o Jodeon, mas a maioria aqui da igreja sabe disso. O Epitácio sabe, muita gente sabe. Eu fui fiador, e como fiador, eu perdi carro, perdi tudo, minha aposentadoria, até a aposentadoria que eu não dependia dela, caía no banco, eu nem via, porque estava um furo desse tamanho, então tudo que caía era do banco. E eu digo isso que eu já falei aqui. Deus foi misericordioso, que a irmã Adriana Benatá comprou um carro para mim. E esse carro ainda é testemunho que ele não acabam ele. Epitácio até já andou ele. Epitácio acabou um gol com ele e tal, bateu no gol, acabou com o gol, e ele ficou inteiro. Ele bateu no gol, acabou com o gol e foi de madrugada, foi para Campo Grande com ele. É um negócio, é um tanque. E todo mundo lembra do Subaru azulão, né? Meu Deus, que coisa. Velho, os ossos do barão, né? Eu estou falando isso aí, os ossos do barão, mas ninguém sabe o que é, porque ninguém aqui, todo mundo é novo, não conhece isso. Mas fiquei sem nada. Você sabe quem sustentou a casa? Minha filha. E foi feita a proposta, uma reunião da diretoria da igreja, para me dar uma prebenda, espórtula, prebenda, para eu subsistir. E eu não aceitei, porque na minha cabeça, eu que fui errado, e a igreja não tinha obrigação nenhuma de me dar uma prebenda para eu não quis. Rejeitei. Eu disse, eu tenho que passar nesse vale sozinho. Eu sei que talvez seja orgulho, não sei, mas aconteceu isso eu estou contando essa história que muita gente sabe. Muita gente sabe. Mas, queridos, tem uma coisa que eu queria falar rapidamente, só iniciar, porque não vai dar para terminar. Orar no Espírito nós termos consciência de que estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. E, portanto, nós precisamos ter essa disposição de nos conformar com o propósito de Deus. E, para isso, nós precisamos a cada dia nos negar a nós mesmos, negar-se a si próprio, e aceitar os encargos determinados pelo Senhor nesta peregrinação terrena. Isso se chama, sabe o quê? Tomar a cruz. Nós precisamos. E só o Espírito intercedendo por nós, veja bem, uma das formas do Espírito interceder, eu já falei aqui, é nós orarmos em língua. Mas não é só uma forma, porque Ele intercede também por aqueles que não são batizados no Espírito Santo. Ele intercede em todos os momentos. Ele intercede nas nossas orações. Eu vou falar uma coisa, eu digo que nem tudo que eu creio eu falo. Vocês já ouviram isso aqui, né, Mário? Nem tudo que eu creio eu falo que eu posso chocar as pessoas. Mas eu vou falar uma coisa que talvez não fique chocado não, mas eu creio.
Exatamente porque o Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede. Mas se eu não falo em língua, como ele vai interceder? Eu creio, Jânio, que quando nós estamos assim enganados, que não existe dolo, o Espírito Santo na nossa oração troca até as nossas palavras para chegar lá, diante do filho. Ele diz: o meu filho está, eu vou mudar as palavras aqui, entendeu? Para chegar lá, aí chega não aquilo que a gente falou, mas aquilo que o Espírito Santo reformulou. Se você crê, não tem problema, entendeu? Se não crê, mas são coisas que eu creio. Sabe por quê? Porque já aconteceu comigo. Vocês estão entendendo? Então eu digo, tem muita coisa que eu creio que eu não falo para a igreja, porque aí pode servir de escândalo, a pessoa não crê e tal, nem tudo. Mas muita coisa que eu creio e eu não falo. Mas eu estou dizendo o seguinte: tudo que eu falo, Ledequias, eu creio. Tudo que eu falo aqui, eu creio. Agora, nem tudo que eu creio eu falo, mas aquilo que eu falo, eu creio. Vocês entenderam? Então, precisamos do Espírito Santo, não só para nos ajudar, mas também para interceder por nós, porque existem muitas coisas que nós oramos por ignorância. E a Bíblia diz, sabe por que eu creio isso, Jânio? Porque Deus não leva em conta a nossa ignorância. Então, quando fazemos uma oração debaixo de uma ignorância nossa, o Espírito Santo, vou reformular, eu vou enviar lá para aquele que está intercedendo por nós à direita do Pai, vai chegar lá de diferente. Eu vou mudar aqui essas palavras, esse conceito dele, porque ele não está agindo com dolo, ele não está sabendo pedir. Não sei se vocês estão entendendo, porque isso mostra como é importante o Espírito Santo estar em nós e conosco. Sem Ele, nós não temos condições de caminhar, de viver a vida com Cristo. Foi por isso que Jesus mandou Ele. E veja bem, se não fosse tão importante, Jesus teria em vão, né? Quer dizer, mandar... Não, Ele veio para resolver a nossa situação. Porque há necessidade. Nós necessitamos dessa ajuda plena do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar terça-feira e nós vamos continuar falando sobre orar no Espírito. Glória a Deus.